90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Bandeirantes. Aqui é a pedra fundamental do grupo. Aqui começou tudo. Bom, você que está enfrentando mais um dia da pandemia, na verdade, eu não penso muito no que eu vou falar. Muitas vezes eu aciono a língua e desligo o cérebro para comentar algumas coisas. E às vezes me complico por isso, porque normalmente quando você faz esse tipo de comentário, você fala mais com o coração do que praticamente com a razão. Então é difícil você fazer um comentário de manhã quando você se sente que não está preparado para fazer esse comentário. Eu, de novo, fiquei de madrugada lendo as notícias e me peguei acordando agora. Como sábado eu falei para você, o dia está lindo, está maravilhoso, tem pássaros cantando, né? Tem um céu fantástico azul. Pô, mas o que tem de carga de notícia ruim, é vala comum aqui, gente morrendo ali, é uma quantidade enorme de notícias ruins que deixam você num baixo astral terrível. Mesmo que você seja um cara super otimista, um cara animado, né? Uma pessoa animada, uma pessoa que... Porque tem muitas dessas pessoas, ainda bem, por isso que a gente está conseguindo passar pela pandemia também. Aqui em casa, por exemplo, minha mulher é uma pessoa que pensa de uma maneira correta, mas muito otimista, muito legal. Eu já tenho, assim, um pé na depressão. Então, você ficar só ouvindo esse tipo de notícia é ruim. Hoje nós temos duas notícias boas. Uma delas é a abertura do comércio em São Paulo, a abertura das atividades comerciais em São Paulo, a abertura da quarentena em São Paulo, a abertura talvez de volta às aulas, não sei quando, em São Paulo, mas a palavra abertura é muito melhor do que confinamento. Vai perguntar para a vaca se ela gosta de ficar confinada, né? Ah, mas é um processo muito legal, confinamento, aproveita espaço. Pergunta para ela, alguém já perguntou? Alguma vaca ou para um touro, se ele gosta de ficar confinado? Claro que não. As pessoas enlouquecem, piram completamente, ficam muito ruins, tentam todas as alternativas possíveis e imagináveis, mas chega num ponto que você não aguenta mais. Fora o fato do pobre que tem uma casa com 2 cômodos e tem 10 pessoas para ficar lá dentro. Uma que não está ficando, que a periferia já está saindo, porque não cabe primeiro todo mundo ao mesmo tempo ali, e desempregados. Então não dá para pensar desse jeito. Então essa palavra abertura é uma palavra que soa muito melhor do que confinamento. O confinamento já leva a quarentena já é uma tentativa de amenização do confinamento e aí vai, né? Então vamos esperar o Dória, que fechou o mundo hoje com a chave aí, abra da maneira gradual que ele falou que vai abrir, mas que abra, porque se não abrir a coisa realmente é complicada. Fica essa perspectiva, mas o que vai acontecer depois da abertura? Vai acontecer o que tem que acontecer, ninguém sabe. Se soubesse, não teria fechado, e se soubesse, não abriria agora. Se alguém soubesse a real situação do mundo, não teria cometido os erros que a maioria cometeu até agora. Você concorda comigo? Podem ter fechado gente pra caramba por um período desnecessário, né? Quebrado muita gente por um período desnecessário, colocado muita gente em situação de risco, alguns indo à loucura, ou por falência ou por fome, por um período desnecessário, e quando abrir pode acabar o mundo. A verdade é que ninguém sabe de nada. Cientistas daqui, cientistas dali. Essa doença foi muito rápida, se expandiu de uma forma que ninguém esperava.
O bicho sobrevive no ar durante algum tempo, isso já está quase que provado. Sobrevive em várias superfícies. No papel, por exemplo, 1 dia. No plástico, 3 dias. No aço, 2 dias. Então é um bicho que, além dele se propagar rapidamente, ele, obviamente, que demora um pouco para morrer e por isso contamina muito mais, não é? Mas, na verdade, os caras estão tentando ainda descobrir o que é o principal. E essa é a notícia boa, além da tal abertura de quarentena do Dória, porque senão as pessoas vão morrer de fome mesmo. Aí você diz, vale a pena o risco? Pergunta para quem está morrendo de fome. Eu não posso responder, eu acordei agora, comi um pedaço de queijo e tomei café. Embrulhou meu estômago porque ontem eu comi um vidro de pimenta. Estou falando, você de quarentena até pimenta come. Aliás, estava muito boa a pimenta, mas não me fez bem. Pergunta para quem está morrendo de fome se vale a pena a quarentena, para quem tem empresa fechada. Tem cara que não está nem aí com o empregado. Manda o cara embora e não dá nem... Eu estava lendo, acho que foi no UOL, que 39% das diaristas foram dispensadas. E ninguém pagou as diaristas. Pronto, acabou. Mandou embora e acabou. Tem cara que não está nem aí. Tem cara que, se o cara fechar a empresa e viver de outra coisa, ele não está nem aí com o empregado. Mas tem cara que sofre até por não pagar o salário em dia. Tem cara que põe a cabeça assim para funcionar, como é que ele vai fazer para pagar o salário do funcionário em dia? Isso vale para a empresa que tem 3 funcionários. Outro dia disse aqui um rapaz que deixou 4 funcionários em casa e não sabia se na verdade ia tê-los de volta, porque não sabia se ia quebrar. Só tinha ele e a cozinheira atendendo o serviço de delivery, mas que estava preocupado com as pessoas que estavam em casa, porque poderiam perder o emprego. O cara, só ele, hein? Ele ajudando a cozinhar, a cozinheira, ele fazendo a marmita para entregar o delivery. O outro que servia 50 almoços, estava servindo 8. E preocupado com o emprego que estava dando. Mas tem cara que não está nem aí, tem patrão que não está nem aí, mas muito patrão tem preocupação sim com o empregado. E o empregado, é claro que tem preocupação com a família e com o emprego. O cara que está empregado está com medo de perder o emprego, porque sabe que tem muita empresa já quebrando. Se já não estiver quebrada, prestes a quebrar, então essa notícia da reabertura é ótima. Sobre a hidroxicloroquina mais azitromicina, que eu também não aguento mais ouvir falar, já falei isso muitas vezes, há várias divergências a ponto do próprio presidente da República dizer que o novo ministro Tait, tem algumas dúvidas sobre isso. O mundo inteiro tem, porque estão fazendo pesquisa ainda. Numa primeira passagem de testes nos Estados Unidos, não ficou comprovado que, pelo menos, a hidroxicloroquina sozinha cura, e nem com a azitromicina, que onde o resultado é melhor, ela é o santo grau. Porque se fosse o santo grau, já estava todo mundo usando. Concorda comigo? Aí veio o ministro Marcos Pontes e divulgou o remédio aí, o Anita, que é um vermífugo baratinho e tal, mas também se provou, acho que, menos eficiente que a hidroxicloroquina com a azitromicina. Pois é. Ninguém tem ainda o remédio para esse bicho. Agora, a ótima notícia que eu li de madrugada, e eu disse que poderia haver um milagre, quem sabe haja um milagre, é que a gente só vai estar livre dessa porcaria desse vírus, livre dessa maneira mortal, quando descobrirem uma vacina. Porque isso vai ser sazonal. Ela vai desaparecer, como desaparecem as epidemias que viram pandemias, e depois vai voltar. Se tiver uma vacina, vai voltar junto com a gripe. Né? Como a gripe vai e vem, por que você toma vacina para a gripe todo período de inverno? Porque há necessidade de você evitar gripes mais fortes, que matam também, principalmente o grupo de risco. Mas ela vai voltar. E a única coisa que combate essa porcaria desse vírus é a vacina. A vacinação em massa, pronto, acabou.
acaba com o barato da letalidade desse vírus. A nossa proteção é a vacina, não é nem o remédio, é a vacina. Remédio para gripe tem? Não tem, até hoje não tem remédio para gripe. Como é que você vai encontrar um remédio para gripe, especificamente para o Covid-19, que se espalha mais, que está matando mais gente agora? Não tem nenhum remédio eficaz para a gripe. Tem para o que ele provoca, né? Que é a pneumonia, a gripe que provoca pneumonia, mas que é combatida com antibióticos de capacidade superior até à infecção de superbactérias de hospital. Mas nem isso está funcionando com a Covid. Então, o remédio, vai ser muito difícil achar um remédio específico nesse curto espaço de tempo. Talvez nem descubram o remédio para combater diretamente o bicho, mas sim se evitar que ele chegue à pneumonia que ele causa, que é letal mesmo, é mortal, dificilmente alguém escapa dessa pneumonia se não for tratado a tempo, porque há muito mais casos de gente curada no mundo que de gente morta. Tem, acho que 571 mil pessoas curadas no mundo, eu não sei, não sou bom com números, e tem 160 mil mortos. Então tem mais gente curada do que gente que morreu, não é? Tem mais curados do que mortos. Em todos os países que se anuncia mortes em altíssima escala, Estados Unidos o primeiro do mundo e tal, mas tem 40 mil mortos. E quantos foram curados? Muito mais. Itália, tem 24 mil mortos, mas quantos foram curados? Muito mais. Espanha, França, assim vai. Tem mais gente curada do que morrendo disso aí. A maioria cura-se usando os métodos tradicionais e o corpo se defendendo com os anticorpos que naturalmente aparecem para combater esse bicho e pronto, acabou. Eu acho gozado que a gente devia começar a anunciar o número de curados primeiro, ao invés de número de mortos. Morreram quantos de ontem para hoje? Não, quantos foram curados de ontem para hoje? Aliás, Garrafa, é difícil achar isso, né? Porque o Ministério da Saúde não fala isso. Perguntaram uma vez para o Mandetta não quis responder. Ou não sabia ou não queria responder. Quantas pessoas foram curadas pelo vírus nos últimos dias? Abriu-se aí um sinal, porque tem a resposta, porque eu quero saber ou não? Não, essa informação... No Brasil, não tem. Curados, não. Não tem, mas em todo país do mundo tem. Por que não? Deixa eu ver se eu acho aqui no Marca da Espanha, para mostrar como a gente... Não é que é alarmismo, é você estender o pessimismo ao máximo. Eu hoje de madrugada estava aqui, o número de mortos e o número de curados. Deixa eu ver se tem aqui, do jornal Marca da Espanha. Eles começam primeiro com um quadro aqui. Pronto, ó. Eu vou fotografar essa tela e te mandar aí, Garrafa. Você põe no tubo, tá bom? Põe no tubo e daqui a pouco eu te mando aí. Mas olha aqui, olha. La situación de la Espanha, que é um dos países mais afetados, perde por pouco para a Itália, né? Fica em terceiro lugar. Mas 208 mil pessoas, quase 208.500, 208.389 pessoas contaminadas, não é? Aí vem pessoas curadas, não vem pessoas mortas. 85.915 e mortos 21.717. Tá me ouvindo aí, Agostinho? Bom dia. Tudo bem, Datena? Bom dia para você, para os nossos ouvintes, para o Garrafa. Tô ouvindo aqui, Datena. Tô acompanhando. Bom dia, o Garrafa e toda a turma aí, o Ricardo, o Marcelo, que já falou comigo, o Daniel e daí por diante. O Garrafa vai publicar esse quadro que eu mandei aí, é só eu conseguir... nem sei se eu consegui mostrar isso também, sabe? Porque você viu como é que a situação é diferente? Perguntaram isso para o Mandetta e o Mandetta simplesmente não quis responder na entrevista. Porque ele não sabia, porque ele não tinha interesse, né, em mostrar quantas pessoas são curadas. Não que a gente queira aliviar a crise, não. Aqui os números são dados, já está na sua mão aí, o Garrafa. Baixando aqui. Expande esse do meio aí. Olha o quadro aqui, Agostinho. Aí o cara vem, número de mortos,
208.300 e poucos. Aí vem pessoas curadas, 85.915. E pessoas mortas, 21.717, pouco menos que a Itália. Mas não é melhor se ouvir a notícia assim? Não é? É melhor e acho que é um índice, é um dado relevante. E é real. Ué, e não é relevante para você fazer a não está comparação? escondendo nada. É real. É uma coisa real, são números reais. A verdade é que nenhum desses dados é preciso porque não tem testagem, mas é o número mais aproximado que tem. Se houvesse testes, aí, tá vendo? Tira. É que aqui no meu computador tem um negócio do meio dele aqui que tem que tirar o negócio aqui do meio. Se não tirar, eu não consigo ver o quadro. Tem um negócio aqui. Tem um negocinho aqui escrito Dell que eu não sei o que é e eu não vou levantar daqui para tirar. Mas não dá para tirar esse negócio do meio da minha tela aqui ou eu tenho que levantar e tirar? Nunca teve isso. Mas tá aí, ó, número de curados e você vê primeiro o número de pessoas infectadas. Deve estar aí também no YouTube esse quadrinho aqui no meio, não tá não? Tá aqui, tá aparecendo bem aqui na tela. Não, eu sei. Aí tiraram, agora felizmente tiraram. Devia estar no YouTube aí. Eu não sei porque que tava essa porcaria aí. Tava aí também no YouTube aí, esse negócio no meio do quadro ou só no meu computador? Não, acho que só aí. Aqui não apareceu, não. São coisas do coronavírus. É. Então, lá, primeiro o número de pessoas infectadas. Depois vem o número de curados, que é espantosamente maior do que o número de mortos, 85.915, o número de curados, que é uma quantia elevada. E claro que o número de mortos também é elevado, 21.717. Mas muita gente se curou, muito mais gente se curou do que morreu. O Garrafa vai pegar para mim agora quantos já morreram no mundo, mas primeiro dá o número de pessoas que foram curadas. Né? São 2.300.000 contaminados. Eu acho que o número de curados beira ou passa dos 500 mil e o número de mortos é 160 mil, acho que é isso. Não sei. É só levantar aí, confio mais no virtual, na memória da inteligência artificial, do que da minha fraca memória. Como é que é o negócio aí, Garrafa, o quadro? 2.580.630 casos, mais de 179 mil mortes e segundo aqui, é um site que é um site, inclusive americano, que tem todo mundo aqui, toda a imprensa mundial usa como fonte esse site. E diz aqui que as pessoas que se curaram passam de 705 mil pessoas. É atualizado até mais do que eu falava. Então, vamos dar pela ordem que deu o site espanhol. Pessoas contaminadas no mundo inteiro, quantas são? 2.580.601 casos. Aí você vai para os curados. Quantos estão curados? 705.141. Quer dizer, quase 1 milhão. Quase metade das pessoas contaminadas foram curadas. E o número de mortos? 179.063. Bom, quer dizer que quase da metade, Agostinho, das pessoas... Aí, obrigado ao Daniel, ou quem estiver operando aí, deve ser o Daniel. Ele mesmo. Um abraço, Daniel. Obrigado, viu, Daniel? O Agostinho... lá, são números reais, mas quase metade do número de mortos, quase 1 milhão de pessoas foram curadas e morreram 180 mil. Morreu gente pra caramba. Ninguém está falsificando números, mesmo porque ninguém sabe o número exato, eu repito, porque não foram feitos testes. Mas dificilmente você ouve alguém falar que quase metade das pessoas acometidas pelo vírus sobrevive. Você só ouve falar número de pessoas infectadas que cresce a cada dia, e principalmente em países como o nosso, porque nós estamos na tal de curva de ascendência, e número de mortos. Você não fala número de curados aqui, eu nunca ouvi falar número de curados aqui. Mas ninguém está falsificando a informação. Daniel, põe um quadro de novo aí. Olha, você vai ver que quase metade das pessoas afetadas aí, não chega a ser metade, mas quase 1 milhão de pessoas está livre desse negócio. Se curou, entrou, inclusive pessoas de mais idade.
Gente que entrou no hospital e sobreviveu, não é? E 180 mil morreram, é muito, claro que é. E são 2 milhões e quantos? 2 milhões e... 580 mil casos. 580 mil casos, mas quase 1 milhão curados. Você não mente dando a notícia, mas passa pelo menos uma perspectiva um pouco mais otimista para você olhar o dia bonito, ouvir o pássaro cantar. Porque senão tanta gente contaminada e tantos mortos, aí você começa a chorar aqui, né? Mas você já tinha visto esse tipo de estatística assim, Agostinho? Não Se tinha viu, não visto. tinha prestado atenção. Não, né? não tinha mesmo. Não tinha. Se apareceu bem discretamente, que não chamou atenção. Agora, isso é interessante porque, é lógico, o número de mortos impressiona, é grande mesmo, em alguns casos está crescendo, enfim, é preocupante. Agora, o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo, que o governo está fazendo, investindo em hospitais, em medicamentos, em estudos, em respiradores, o objetivo, primeiro, é fazer com que as pessoas não sejam contaminadas, quando possível. Salvar vidas. E depois salvar vidas. Esse é o objetivo principal, né? Se é salvar vidas, por que não fazem como nos Estados Unidos, mostram, na né? Europa? Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de mortos, acho que é 600 mil, vê aí, Garrafa, condição que morreram. O maior número de mortos é os Estados Unidos. 600 mil, coisa nenhuma. Se tem 166 mil mortos, o maior número de mortos do mundo é dos Estados Unidos, 40 mil. 40 ou 50 mil? 44.845. Quase 50 mil mortos nos Estados Unidos. Quase 50 mil mortos nos Estados Unidos. Mas tem acho que 500 mil curados lá. Não sei quantos curados são. Quantos são? Quantos são curados? Vou pegar aqui mil, daqui não. um segundo. Vê aí o número de... A maioria dos curados que você vê naquele quadro ali, acho que é 500 mil mesmo. A maioria daquele número de curados que você vê da estatística global é nos Estados Unidos, onde morreu mais gente, morreu o dobro que a Itália, 40 mil, né, até pela população. 40 mil morreram nos Estados Unidos, na Itália morreram 24 mil, só que tem quase 500 mil pessoas curadas. Eles não falseiam os dados, eles dão os dados reais. E pronto, acabou. Não é? Desse jeito simples assim. Não é que você está dando dados que não são compatíveis com a realidade, mas são dados que são reais, que prova que muita gente sobrevive a essa terrível pandemia com o tratamento convencional, porque não tem nenhum remédio até agora que seja o super remédio, e até a composição aí anunciada pelo Didier Raoult vem sendo estudada e não comprovou cientificamente, definitivamente, que é o santo grau, senão não tinha mais ninguém morrendo. O próprio ministro novo da Saúde colocou em dúvida sobre a hidroxicloroquina mais a azitromicina para o Bolsonaro. O Bolsonaro falou isso outro dia. Fora isso, nós temos o pessoal da Caixa que vai falar com a gente aqui. Não é isso, Garrafa? Isso mesmo. O pessoal da Caixa vai falar com a gente aqui, porque o meu amigo Caio, que sempre passa informações aqui, está dizendo que os sites ainda, o acesso do Caixa Tem continua fora do ar. Desde alguns dias o Caixa Tem continua fora do ar. Muita gente já foi paga, mas o Caixa Tem está fora do ar. Confirma aí para mim, Garrafa, se está fora do ar. Então, daqui a pouco você vai ter os dois vices aí da Caixa falando sobre o Caixa Tem. E para completar, Agostinho, eu queria saber por que saiu agora no UOL, é um alerta do UOL. Hospitais públicos de São Paulo enfrentam dificuldade para contratar para UTIs. Acho que não tem gente para trabalhar nas UTIs, porque ninguém quer trabalhar nas UTIs com medo de morrer. Muita gente acho que tem medo de morrer. Eu não li a notícia toda, mas acho que é isso. Significa que as UTIs estão perigosas e lotadas. Não é isso? Mostramos lá o Emílio Ribas outro dia, que tem obra parada durante esse governo 2 anos e que facilitaria com expansão de mais leitos e criação de semi-intensivas, não é? Está lá parada, desse governo 2 anos, obra parada. E os hospitais de campanha, para que estão servindo os hospitais de campanha até agora?
Estão lotados os hospitais de campanha? Tem muita gente ou não? Não, não tem. Não tem, pelo contrário, a ocupação é mínima. Aí poderiam dizer, nossa, que bom, né? Que bom que os hospitais estão com pouca gente. Não, pode ser que comece a morrer gente pra caramba e os hospitais fiquem cheios. Sim, pode ser. Mas até agora, os hospitais de campanha, qual a lotação dos hospitais de campanha? Olha, deve estar beirando os 20%, sobe um pouquinho. 20%. Bom, eu espero que se justifique o que se gastou com esses hospitais até agora. Espero que seja bem utilizado. Que seja utilizado se for preciso utilizar. Na verdade, eu espero que não se utilize o hospital, porque aí a gente estaria diante de uma crise grande. Mas se acontecer uma crise grande, espero que se utilizem. Porque aí entra naquele negócio que eu venho falando. Não é só isso, não. Negócio de respirador que compraram não sei aonde, em Manaus ou não sei aonde, e superfaturaram. Lugar que não tem coronavírus e, de repente, os caras estão querendo uma verba enorme. Estado de emergência, regime de emergência, mais de meio caminho andado para político que já gosta de superfaturar obra, superfaturar compra, porque não tem licitação, é meio caminho andado para usar mal a grana que recebe. Mal e porcamente comparando, o que é que foi feito com a CPMF, que era uma ideia genial do Dr. Jatene, com boa intenção do Dr. Jatene. Ela foi roubada do povo brasileiro. Não foi aplicada na saúde e ninguém sabe para onde foi a CPMF. Não é? Se já não utilizaram verbas da saúde daquela época, imagina a dinheirama que esses políticos estão gastando agora, sabe-se lá com o quê? Talvez com muita coisa e menos com saúde. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.